Saudações a todas e a todos. Nossa aula de hoje é sobre o populismo e o nacionalismo. Compartilho com vocês já desde o PowerPoint para a gente ir seguindo aí falar o populismo, né? Bom, o que caracterizou de fato o getulismo, né, o varguismo, foram, diria que, três fatores interessantes: chamado populismo, o trabalhismo e o nacionalismo. Essas foram as principais características da chamada Era Vargas, que ainda, até 1950, não havia se esgotado, porque em 1950, Getúlio é eleito pela primeira vez e democraticamente, né, presidente da República. Até então, os últimos 15 anos de governo dele, de 30 a 45, não houveram eleições, né? Começa por um golpe, depois implanta-se uma ditadura, depois ele é reconduzido pelo Congresso Nacional, depois ele planta uma ditadura, mas em 1950 o Getúlio é eleito presidente da República, com cerca de quase 50% dos votos da população. O que nós queremos dizer isso para vocês? Porque a base de sustentação do governo Vargas, ela se dá naquilo que nós chamamos da conciliação de interesses, né? Ou numa organização que exercia um controle muito grande, especialmente sobre as massas populares, a classe trabalhadora, né? Isso devido a uma série de instrumentos utilizados aí pelo governo, né? Como uma constante propaganda de enaltecimento do trabalhismo, né? Vencer pelo trabalho, o trabalho dignifica, né? Os malandros à época aí cantavam, né? Ah, eu sou malandro por causa disso, daquilo, de repente viraram a coisa. Agora eu sou um trabalhador, porque só o trabalho, né, vai dignificar a minha vida. Essas questões aí, né? Então você tem lá as oligarquias estaduais, municipais, regionais, né? Ali todas atreladas aos interesses do conservador do PSD. Uma burocracia estatal de tecnocratas, né? E diretores, né? Que presidiam essas já existentes grandes empresas estatais. Uma burguesia nacionalista sempre à mercê das benesses do Estado, uma classe trabalhadora organizada de forma que havia um controle do Estado muito grande sobre essa organização. Tudo isso é o que nós chamamos de uma grande conciliação de interesses. Sem contar aí Forças Armadas, setores das Forças Armadas nacionalistas, né? Então, tudo isso formou esse núcleo, esse grupo, né, que dominou aí a política durante esse tempo, nós falamos da redemocratização. Veja bem, e um dos instrumentos chamados, à época, foi considerado pelos historiadores, é o chamado populismo. O que significa o populismo, né? Ora, segundo Francisco Verfort, né, um sociólogo, recentemente, né, esteve aí no governo de Fernando Henrique Cardoso como ministro da Cultura, nos anos 90, ele definia muito bem o populismo da seguinte forma: que uma das tarefas mais trágicas de toda a democracia burguesa é a tentativa de resolver a questão operária. Como é que você, e está aí, né? Eu coloquei para vocês no PowerPoint, como é que você incorpora as massas populares ao processo político, né? Então, no Brasil, o que foi utilizado, o que se chama de populismo, é justamente essa tentativa de resolver
como é que você incorpora essas massas populares. Agora, em crescimento, né, o Brasil já começa a se tornar um estado, um país urbano, então, portanto, setores das indústrias, operários das indústrias, prestadores de serviços, funcionários públicos, né, funcionários urbanos das empresas de prestação de serviços, tudo isso formava já uma classe de trabalhadores proeminente, em crescimento, né? E, portanto, havia necessidade de, não só pela sua luta constante de se incorporar às decisões políticas do Estado, mas, sob os olhares dessa burguesia nacionalista, como é que você ia controlar essa massa popular dentro do processo político? Então, para tal, eles vão lançar a mão de dois fatores interessantes, né? Ou seja, esses fatores serão facilitadores dessa incorporação. Primeiro, nós destacamos aí a desarticulação da classe trabalhadora, né? No sentido de que ela impede a existência de sindicatos livres e mesmo a existência de um partido do proletariado, né? Ora, mas o PTB não será o partido político que vai incorporar esses interesses? Olha, o PTB está sob a direção de sindicalistas pelegos, tecnocratas ou burocratas do Ministério do Trabalho, né? Todos eles ligados ao grupo político do Getúlio. Então, portanto, ele não é a melhor expressão de representação, né? Até porque ele está sob o controle desses líderes, né, atrelados ao getulismo. E o pior de tudo é a questão dos sindicatos, né? Que são sindicatos atrelados ao Estado, ou seja, eles só podem existir se o Estado assim o aceitar. E essa é aquilo que eu disse para vocês dessa grande propaganda, né? Então, existia uma atração pelo getulismo, né, sobre os trabalhadores, muito mais em consequência de uma política social paternalista, ou seja, não foram as classes trabalhadoras lá que, nas primeiras décadas do século XX, né, 1910, 1920, 1900, até 1930, que, de 1900 a 1910, 1910 a 20, de 20 a 30, foram essas classes, esses interesses que conquistaram as legislações trabalhistas, as normas trabalhistas, a proteção ao trabalho. Foi justamente esses benefícios que o Getúlio deu aos trabalhadores. Então, justo em consequência das chamadas ideias trabalhistas. O que é isso, né? Essas ideias trabalhistas é de que só pelo trabalho se vence na vida, o Brasil se vai se tornar um país desenvolvido através do trabalho, né? Não, o trabalho é que dignifica a natureza humana e assim por diante, mas de momento nenhum deixaram com que essas ideias trabalhistas pregadas ou transparecessem uma forma de contestação o poder dos capitalistas. Então, é a exploração do capital sobre o trabalho, na mais legítima das ordens burguesas, né? Outro fator interessante é o chamado nacionalismo. O que era o nacionalismo, né? Em termos econômicos, era preservar para o capital estatal ou para o capital privado nacional, né, os setores estratégicos da chamada economia do país. Quais são esses setores? Os setores da indústria de base, a energia, a mineração, o solo, subsolo, a siderurgia, os transportes, sejam eles terrestres ou marítimos, né? Então, e ao capital estrangeiro você relegava lá a questão dos bens de produção, né? Ora, notadamente, esses bens de produção serão ali o momento em que as divisas do país vão sair assim a rodo, né? Porque não havia uma legislação ainda que desse conta de organizar essa remessa
de lucros das chamadas, né, empresas estrangeiras no Brasil. Então, o empobrecimento do país nesse sentido se dava, assim, né, a rodo. E o que o Getúlio, na sua campanha em 1950, ele vai denunciar. Então, Getúlio é eleito presidente das eleições de 1950 e em 1951 inicia aí o seu segundo período, né? Como é que o Getúlio é eleito? Ora, haveriam as eleições no final de 1950 e o PSD, do, né, liderado por Eurico Gaspar Dutra, então presidente da República, lança o mineiro Cristiano Machado como candidato pelo partido, mas o Getúlio também sai candidato pelo mesmo partido, né? A UDN lança de novo o brigadeiro Eduardo Gomes, outros partidos também lançaram seus candidatos, mas o fato é que o Getúlio ganhou aí com cerca de 48% dos votos, né? Cristiano Machado era um mineiro aí de Belo Horizonte, um jurista, que não tinha muita aceitação dentro do próprio partido, né? Um sujeito inexpressivo. Portanto, o Getúlio, e poderia, nessa época, por lei, né, que as eleições fossem, que os partidos tivessem, poderiam ter mais de um candidato à presidência da República. O Getúlio vence as eleições e vai começar esse segundo momento do seu mandato sobre o lema: o povo subirá comigo, né? O povo governará comigo, né? E nós haveremos de trazer de novo o Brasil para a industrialização e, consequentemente, a nossa independência econômica. Fico por aqui. Boa semana para todos e para todos.